Sejam muito bem-vindos, pessoal, à nossa aula desta sexta-feira, dia 17 de julho, onde nós iremos estudar sobre o caminho da virtude, como que a sabedoria contida no livro de Provérbios, em forma especial os capítulos 15 e 16, podem nos ajudar a crescer no conhecimento, na sabedoria e aquilo que tem dado certo há milênios, como que isso pode, se nós praticarmos, se nós de fato assimilarmos para a nossa vida, certamente a nossa vida será transformada. É claro que a virtude é o caminho de menor ou de maior resistência, o caminho onde a nossa vida, onde nossa mente e nossa carne não desejam, mas é aquilo que é necessário. É negar muitas vezes nossos próprios desejos, negar a forma mais rápida de solucionar um problema para ponderar, para raciocinar, refletir e meditar. E assim, de fato, ter a transformação que vem a partir da sabedoria, a partir do conhecimento. E é isso que nós devemos estudar no dia de hoje. Vamos continuar, portanto, com o capítulo 15 do livro de Provérbios, a partir do verso 1, onde está escrito: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é a árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. O insensato despreza o pai, a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas o lucro dos ímpios há infelicidade. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas o ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. O Salomão inicia este capítulo lembrando que o texto original não tinha essa divisão de capítulos, versículos, foi algo que é recente na história moderna, humana, né? Mas é feito para que nós pudéssemos facilitar o estudo bíblico. Portanto, não existe de fato essa separação entre o capítulo 15, que fala sobre a resposta branda, que desvia o furor, e o versículo anterior, que nós falamos sobre o servo prudente que recebe o favor do rei, falamos sobre a mulher sábia que edifica sua casa. Não existe essa separação. Mas para fins didáticos, para fim de estudar mais fácil, de forma mais facilitada, existe essa separação. E, portanto, nós vamos também utilizá-la em nossa aula. O versículo, portanto, primeiro, como nós lemos aqui, fala sobre a resposta. Dois tipos de resposta. Primeiramente, a resposta branda, que desvia, que afasta, que conduz o furor para um lugar que não é seu, que não deve ser levado, e que na verdade que deve ser levado, né, que é não extravasar, que não é que as pessoas não façam com que as pessoas cedam suas paixões, e portanto ao nós usarmos a nossa língua, da nossa boca, da palavra, existe um poder naquilo que nós falamos no sentido de influenciar para a vida ou para a morte a partir da nossa conduta de vida, e em contrapartida a palavra dura que vai suscitar a ira. Todos nós, quando estamos num lugar de dificuldade, é aquilo que um autor sobre empreendedorismo fala sobre a hora da verdade, é quando nós nos encontramos com a outra pessoa do nosso redor e precisamos dar uma resposta a ela, seja uma resposta à sua ação positiva ou seja uma resposta à sua ação negativa. Nós precisamos estar preparados, e nós só estaríamos preparados de fato para responder às situações adversas da vida quando nós sabemos e alimentamos com a sabedoria, porque se nós não temos um fundamento, algo que nós podemos nos enraizar de fato, como uma árvore que cresce primeiramente para baixo, para o solo, para fundamentar as suas raízes, nós não iremos ser capazes de suportar a tempestade quando ela vier. E certamente ela vem. Portanto, esse versículo é chave no sentido dos relacionamentos humanos, de nós sabermos comunicar de forma correta, sabemos expressar, sabemos evitar com que a pessoa que está ao nosso redor venha aumentar ainda mais a sua ira. Daniel Goleman, ao escrever Inteligência Emocional, vai falar um pouco sobre isso, que a inteligência emocional é a capacidade de se autoconhecer, ter autoconsciência, de reconhecer essas emoções, identificá-las, e a partir dessa identidade, dessa identificação, saber traçar mecanismos de resposta às nossas próprias emoções. Em contrapartida, também a inteligência emocional tem a ver com a nossa interpessoalidade, a capacidade de saber lidar com as emoções dos outros, identificar, reconhecer e lidar com a emoção do outro, alheia. Portanto,
é essencial ter a sabedoria pautada em nosso coração, para que assim, quando nós nos depararmos com uma situação difícil com o outro, nós saberemos responder. Ainda a palavra, a virtude da palavra boa, também é tema do versículo 4, que vai falar que a língua serena é a árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Uma vez que nós temos serenidade em nosso falar, nós temos, não, claro que aqui Salomão não fala de uma pessoa que fala pausadamente, muitas vezes, não fala de forma tranquila, mas na verdade não. Tem a ver com estar conectado também com o versículo 1, de você ser sereno, de você ser brando, de você ser manso, de falar com compaixão com o outro, de falar com entender que o outro é outro e buscar trazer respostas à situação do outro. É não querer esbravejar o seu conhecimento para todos. Como o versículo 2 vai falar que a língua dos sábios adorna o conhecimento. Mas é saber que você não é um tolo, não é um insensato, e você não tem todas as respostas. Mas, portanto, por você reconhecer a sua falta de sabedoria, você não vai chegar para o outro e falar muitas coisas. Você vai esperar, você vai entender aquilo que o outro está falando, você vai analisar a situação e, portanto, ao ouvir, ao refletir, ao absorver e assimilar a realidade, todos nós seremos capazes de trazer árvores de vida, seremos capazes de trazer a edificação ao outro a partir daquilo que nós falamos e não iremos ser como o perverso que vai esmagar, que vai derramar, que vai derrubar a vida do outro a partir daquilo que ele fala. Continuamos com o versículo 11. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem um coração alegre é uma festa contínua. Melhor é o povo, havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes, onde há amor, do que um boi inteiro, acompanhado de ódio. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda do justo é plano. O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. Quem não tem juízo se alegra com sua tolice, mas quem é sábio anda retamente. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Que alegria ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno embaixo. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. Quem é ávido por lucro desonesto arruína sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O brilho nos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortalece até os ossos. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Dentre esses diversos e maravilhosos versículos que falam sobre a sabedoria, que nos ensinam e nos instruem a crescer no conhecimento, nós podemos pontuar, enfatizar aquilo que eu desejo falar hoje, que é o respeito da vida virtuosa ou do caminho da virtude. Caminho porque é uma construção, é uma jornada, é um processo tão importante quanto o destino que nós buscamos, o alvo que é a salvação, que é a elevação espiritual. Claro, mais uma vez que a salvação é pela graça, por meio da fé. Uma vez que nós somos salvos, é preciso entender também que a santificação, a graça que nos salva, também é a graça que nos santifica, que nos aperfeiçoa, que nos torna maduros. E é preciso, portanto, crescer em sabedoria para que a graça, para que a fé venha a ter ação completa. Portanto, o caminho, assim como Jesus é conhecido como caminho, a verdade e a vida, traz para nós essa responsabilidade de crescer, de continuar, de prosseguir e não parar. É isso que nós vemos, portanto, no versículo 16 e 17, que fala sobre contentamento. O caminho do contentamento é essencial para o caminho da virtude, porque se nós não formos contentes com aquilo que nós temos, e eu não falo aqui de comodismo, não falo aqui de
de estar parado, de estar apático, mas eu falo aqui de gratidão. A gratidão é associada com o contentamento, porque você recebe aquilo que Deus te dá, como um filho, uma criança recebe aquilo que os seus pais te dão com um coração grato, sabendo que aquilo é o melhor que os seus pais podem dar, entendendo que a gratidão, portanto, é o contentamento com um pouco, muitas vezes. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, olha só, melhor é ter essa dádiva de entender que aquilo que você tem, ainda que seja pouco, veio do Senhor, do que você tentar muita coisa, tentar adquirir muitas riquezas, mas perder aquilo que é principal, a sua paz de espírito. Perder, ter um grande tesouro onde há inquietação. Ter muito do que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Não são palavras minhas, não são palavras de Jesus. Portanto, a paz de espírito, a consciência tranquila são essenciais. É entender que você está fazendo o melhor que você pode nas condições que você se encontra e que, portanto, aquilo que você recebe agora é o melhor que Deus pode te dar. Também vai falar aqui que melhor um prato de legumes onde há amor, ou seja, é melhor ter uma refeição simples, mas saudável, talvez frugal, uma palavra um pouco diferente do nosso vocabulário, mas os livros nos mostram isso, né? Uma refeição que talvez pode ser até simplória para alguns, mas que é nutritiva e nos traz a alimentação essencial, nos traz os nutrientes essenciais para a vida, do que ter um boi inteiro, do que ter uma refeição luxuosa, uma refeição que pode trazer inveja para muitas pessoas, acompanhada de ódio, mais uma vez, perdendo a paz de espírito. O versículo 19 fala também sobre o caminho. Nós falamos hoje sobre o caminho da virtude. O Salmo primeiro, que nós também estamos fazendo um desafio de Salmos, fala que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Nós precisamos, o versículo vai falar aqui, 19, que o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos. É imprescindível com que nós saiamos do caminho do preguiçoso. A preguiça, de acordo com o Tiago Negro, é a necessidade de descansar sem estar cansado. É tentar ganhar as coisas de forma rápida. Tem outra passagem, por exemplo, aqui sobre a pessoa que é ávido por lucro, aqui versículo 27. Aquele que é ávido por lucro desonesto arruína a sua casa. O lucro desonesto é muito parecido com um caminho preguiçoso, porque se a pessoa não tem a diligência, não tem a disposição, a garra de crescer, de buscar a elevação, de buscar prosperar na vida, progredir, ela vai buscar também progredir, mas por mecanismos escusos, vai buscar fazê-lo isso quebrando princípios, tirando tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui e jogando fora, e buscando apenas aquilo que venha associar os seus próprios desejos egoístas. Na verdade, é preciso com que nós rejeitemos o caminho do preguiçoso, porque ele é cercado de espinhos que simbolizam as dificuldades futuras e as consequências das ações da pessoa que busca essa vida de sem princípios, e a vereda dos justos é plana. O Provérbios capítulo 4, versículo 18, nós vemos aqui em uma das aulas passadas, 4, 18, Provérbios, o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, está escrito que a vereda dos justos é plana como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O proverbialista Salomão nos ensina que existem dois caminhos: o caminho do preguiçoso, do ímpio, do insensato, do tolo, que busca as coisas de forma rápida, o caminho de menor resistência, e também existe o caminho do sábio, do prudente, da pessoa que é temente ao Senhor, que busca o caminho de maior resistência, um caminho que talvez possa ser desagradável agora, mas que certamente terá grandes consequências, grandes frutos no futuro. E para nós, portanto, existe essa escolha todos os dias. Nós podemos decidir entre o caminho certo, o caminho da virtude, o caminho que nos eleva, o caminho que muitas vezes vai nos fazer abaixar, sim, mas se quebrantando, se humilhando, que nós alcançamos de fato a elevação. E o contrapartida, existe o caminho do orgulhoso, do altivo, daquele que acha que ele é mais do que a si próprio. Ele tem em sua própria conta mais de quem ele é por si mesmo, e portanto ele será abatido, ele será destruído. Capítulo 16, versículo 1 está escrito: O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso, e é evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa.
e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Melhor é um pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. Que ele seja justo a pronunciar uma sentença. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda seu caminho preserva sua vida. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo dos orgulhosos. Quem atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, este é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura do falar aumenta o saber. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e remédio para o corpo. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho da morte. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca o incita a isso. O desprezível cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O perverso semeia discórdias, e o difamador separa os maiores amigos. O violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos imagina o mal, quem morde os lábios o executa. Os cabelos brancos são como uma coroa de honra, que é encontrado no caminho da justiça. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Para fazer um sorteio, são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Nós vemos aqui que Salomão, por ser um rei, por ser um governante, um sábio político que recebeu sua sabedoria não por ter muitas pessoas ao seu redor que traziam conhecimento, claro que ele tinha sim conselheiros, mas de forma básica, né, aquilo que é a origem, a base da sabedoria de Salomão vem do próprio Deus, do temor do Senhor que o concede sabedoria e também está acessível para nós. E ao analisar o governo que ele tinha, ao analisar a sociedade que ele estava governando, ele nos traz e permite ter também acesso à sabedoria que ele cultivou em seus anos de vida. Portanto, ao entender a sabedoria de Salomão, que em última instância é a sabedoria inspirada pelo próprio Espírito Santo, nós também podemos crescer no conhecimento e crescer em nosso caminho de virtude. Os caminhos de uma pessoa são puros aos seus olhos, versículo 2 fala isso, mas é o Senhor que sonda o espírito. E é somente Deus que é capaz de olhar tanto o externo quanto o interior do outro, do ser humano, pode de fato julgar se o caminho da pessoa está, que o caminho, a intenção da pessoa, o coração, é uma intenção honesta, virtuosa ou não. Quando Samuel vai ungir a Davi, vai ungir ao filho de Jessé para ser o próximo governante depois de Saul, o Senhor fala com Samuel para que não atentasse, olhasse para a formosura de uma pessoa, para que não olhasse para os músculos, para aquilo que talvez nas convenções sociais poderiam ser formas atrativas de um governante, o arquétipo perfeito do líder, mas para que buscasse no Senhor, porque Ele é capaz de olhar no interior do coração da pessoa. Também nós precisamos entender que nós não temos nada de bom em nós mesmos. É preciso confiar nele, entregar nossas obras ao Senhor, versículo 3, para que aquilo que nós temos planejado se realize. É ter a humildade, é confiar que nós somos limitados, somos seres humanos, temos a nossa sabedoria limitada. A cada dia mais nós precisamos entregar ao Senhor e reconhecer Ele em nossos caminhos, para que assim nós possamos ser bem-sucedidos. O versículo 7 também fala sobre o caminho que se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. E isso é verdade. Quando nós estamos na direção certa, e isso é um princípio até nos jogos, né, de videogame, vai falar que quanto mais você está próximo do caminho correto, mais inimigos vêm ao seu redor. Isso é verdade. Todavia,
Em contrapartida, também é verdade, como Salomão vai falar aqui, que se nós estamos no caminho correto, até aquilo que nossos inimigos fazem contra nós. Pega o exemplo de Jesus. Jesus tinha um alvo, um objetivo, nos salvar, ser morto, crucificado e trazer a salvação. Portanto, até aquilo que Judas Iscariotes faz, quando inspirado por Satanás, né, possesso por Satanás, ele faz e entrega Jesus nas mãos dos sacerdotes, ele estava fazendo algo que talvez a princípio era desfavorável para Jesus, né? No seu corpo não queria isso, ele fala com o Senhor, com o Pai, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas aquilo que Judas fazia era estava contribuindo para o seu propósito. Por isso que é verdade aquilo que Paulo fala em Romanos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados para o seu propósito. E muitas vezes nós olhamos para o bem e achamos que o bem aqui é ter muitas conquistas, ter muitas realizações, mas muitas vezes o bem tem a ver com ser chamado, e na verdade né, o sentido, né, correto dessa passagem é ser transformado à imagem de Jesus, é ser santificado, é ser formado a quem nós temos o propósito original, ao molde, o modelo original da nossa vida. Portanto, o bem muitas vezes vem junto com coisas que aparentemente são ruins, que, como Napoleão Hill diz, né, que através, né, atrás da toda a adversidade traz consigo a semente de um sucesso equivalente, de benefício equivalente. Cabe a nós saber enxergar com sabedoria, com os óculos, com os olhos sábios e entender que muitas vezes aquilo que o Senhor permitiu que viesse para nós para o mal, como José diz, né, aquilo que vocês intentaram para mim o mal veio para na verdade veio para o seu bem, para que vocês pudessem ter vida a partir da minha entrega, da minha morte. Também é importante nós entendermos isso, que muitas vezes nossos caminhos não podem ser muitas vezes sondados com nossos próprios olhos porque somos limitados, mas quando nós entregamos eles ao Senhor, quando entregamos nosso caminho ao Senhor, certamente nós teremos uma vida correta, um caminho de fato entregue naquele que pode fazer todas as coisas por nós. Versículo 25 vai falar sobre caminho também, e eu acho que vai ser o último texto que nós vamos ler hoje. O versículo 25 vai falar que há caminho que parece direito do ser humano, mas o fim dele é o caminho de morte. Muitas vezes nós estamos entrando em um caminho que, como Dante Alighieri estava entrando, ele vai dizer logo no início da Divina Comédia, né? Nós às vezes encontramos em caminhos tortuosos, caminhos de escuridão, e nós não sabemos para onde nós estamos indo. Foi necessário que Dante Alighieri pudesse ter, né, em sua história Virgílio, que foi enviado por Beatriz para que fosse conduzido do caminho do inferno, do purgatório, para o paraíso. Muitas vezes nós não sabemos para onde nós irmos porque nós não temos a pessoa certa ao nosso redor. Eu aprendo que é tão importante quanto por que o propósito daquilo que nós fazemos e também o que fazer, quanto o como fazer também é quem nós temos ao nosso redor. Versículo 22 do capítulo 15, como nós lemos, vai dizer que sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Muitas vezes nós não pedimos conselhos porque nós somos orgulhosos, porque nós achamos que nós já sabemos todas as coisas, quando na verdade não, meus amigos. É importante nós buscarmos o conselho da pessoa experiente. Muitas vezes nós não temos ninguém ao nosso redor que pode nos ajudar, mas nós temos o Espírito Santo, temos a Palavra de Deus, temos o Conselho de Salomão ao nosso redor, 2000 anos escritos, e que podem nos trazer respostas corretas para a nossa vida. Que ao concluir a aula de hoje nós possamos buscar isso, a resposta calma que desvia o furor, e ao invés da resposta insensata, né, que vai suscitar a ira, que possamos buscar o caminho de elevação espiritual, buscar o caminho da virtude, o caminho de muitas vezes negar a si mesmo, negar a preguiça, negar a apatia, negar os lucros desonestos, negar aquilo que vem a talvez ser um peso ou uma balança injustas que não correspondem à justiça e integridade do Senhor, negar o caminho dos ímpios, negar o caminho dos preguiçosos e buscar o caminho correto, o caminho da virtude, o caminho da elevação espiritual. Eu espero que você possa ser ajudado com esse vídeo. E se você foi, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar para que mais vidas possam ser alcançadas por essa mensagem. Até a próxima. Tenha um bom dia.